Longevidade para 2024. Hoje a gente conversou com a mestra em Fisiologia, Bianca Vilela, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem conferir. 2024 chegou, né? E a gente vai falar sobre longevidade. Sim. Bianca, obrigada por estar aqui, de verdade, pra gente começar a colocar essa longevidade nas nossas metas nesse novo ano, né? Obrigada, querida. Que a gente tem um ano bem longevo aí, que todo mundo conquiste a saúde merecida. Mas para isso a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Para isso a gente vai ter que conversar aqui sobre, para você entender mais um pouquinho. Para começar, já queria até te perguntar, o que é longevidade? As pessoas que não sabem. Será que existe a tal fonte da juventude? Olha Se tiver, só. por favor, me mostre. Pois é. Bom, na verdade a fonte da juventude são os hábitos que nós construímos dia a dia. Aquelas pequenas escolhas. Será que eu vou comer um chocolate ou uma maçã? Será que dessa vez eu vou optar por uma salada com franguinho, algo mais leve? Ou vou comer algo ali com mais gordura? Aquelas pequenas escolhas, sem radicalismo, tem tudo a ver com longevidade. E na minha opinião, longevidade, porque criou-se uma obsessão ao tempo cronológico a ser vivido. Ah, não, eu vou viver até os 100 anos, vou bater 120 anos. Gente, sem neurose. Eu acho que longevidade não é apenas viver mais, e sim viver melhor. Inclusive, tem duas palavras em inglês que retratam muito bem isso, que é life span e health span. Lifespan é a expectativa de vida, o tempo real que vamos viver. Ah, a pessoa nasceu e partiu com 90 anos, tá? Isso é o tempo de vida. E health span tem a ver com qualidade de vida. Qual é a qualidade que você viveu? Será que você nasceu, cresceu, foi acumulando saúde e teve aquela morte natural? Quem não quer morrer dormindo, né? A gente fala tão pouco de morte e a morte, a finitude, ela também tem um link muito grande com a longevidade. Ou então eu nasci, acabei extrapolando, fiz outras coisas e adquiri doenças e passei os últimos anos de vida, por exemplo, numa posição deitada. Quem não tem um tio, um avô, uma avó que teve ali, né, este fim que ninguém quer. A ideia é envelhecer, mas envelhecer com saúde. Bem, né? Exato. E agora a gente explicou um pouquinho sobre longevidade, mas eu queria saber um pouquinho como que, não cuidando disso, como não conseguindo isso, o que afeta na gente? Porque não é só a saúde física, são várias coisas, né? São várias áreas da vida. Você pode falar um pouquinho? Claro! Primeiramente, saúde mental é saúde física e saúde física é saúde mental. São coisas indissociáveis. Quantas e quantas vezes as empresas me convidam para fazer uma palestra sobre saúde mental? E aí eu já vou avisando, legal, vamos falar sobre o telhado. Saúde mental é o telhado, mas o nosso alicerce é a saúde física, como a construção de uma casa. Então, saúde física tem a ver com o quê? Atividade física, nutrição balanceada, consciente, sem radicalismo, mas pensando ali de forma estratégica, e sono reparador. Isso é o físico, que depois colocar isso tudo junto. Isso, essa é a dificuldade. Aí depois a gente vai para o nosso telhado. Quem não conseguiu fazer essa lição de casa, quando chega ali por volta dos 50, 60 anos, eu brinco que tem o voucher doença. A pessoa ganha um voucher doença, atrelado principalmente às doenças metabólicas. Entendi. Então, diabetes, hipertensão, as gorduras do sangue, todo mundo fala do colesterol, né? Claro, é um indicador importante. E temos também as doenças cardiovasculares. Tá. Essas são muito afetadas. Quando a pessoa é sedentária, e aí entramos num quadro de obesidade, por exemplo, isso nada tem a ver, pessoal, com estética, tá? Hoje, ainda bem, não temos mais essa pressão, essa questão de você ter padrões, não é nada disso. Mas são indicadores de saúde. E quando a gente vai ganhando peso e chegamos ali num quadro, né, de obesidade, a gente começa a afetar os nossos hormônios. E isso é muito importante prestar atenção. Por isso que o check-up anual não é brincadeira, isso é muito sério. Né? É necessário para você olhar todas as suas fotografias. E eu sempre dou uma dica para o pessoal que assiste as minhas palestras, é o seguinte: se analise de hoje a 5 anos. Então veja como é que está o seu histórico 5 anos atrás. Ah, minha glicemia era essa e foi aumentando, opa, tô num pré-diabetes. Ah, minha pressão arterial era boa, mas agora ela começou a se desregular. Então puxa esse fio, analise-se não a fotografia atual,
mas a sua fotografia anterior também. Essa base de 5, 10 anos atrás, ela traz muitos sinais para que você tenha uma atitude diferente. Boa. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia fazer. Em que momento a gente consegue colocar isso como meta? Porque a gente tá num novo ano, né? A gente sabe que 2023 talvez não tenha sido muito bom para as pessoas em relação à saúde, enfim. Mas é um momento da gente olhar para a gente mesmo, comparar e começar a traçar novas metas. Essa meta pode ser a longevidade. Como que a gente coloca isso como um objetivo de vida? Como que ter isso como meta, que é meio complicado, meio difícil? Bom, primeiramente, Pi, a gente vai ter que se priorizar. Então a gente começa a absorver problema dos outros, problema de filho, problema de marido, problema de... Calma, gente, agora a gente tá num ponto que a saúde degradou-se demais, né? Então cada um vai ter que ser responsável pela sua saúde. Saúde é uma coisa que não se terceiriza. Não é como um para-choque ali que eu dei uma ralada no poste e eu chego pro funileiro, ó, dá uma lixadinha aqui, pinta. Resolve, e tá tudo certo, em meia hora tá pronto. Não, saúde é uma coisa individual e ela demora para ser construída. Tem uma coisa importante que você falou, né? Quando que a gente começa? Gente, não tem milagre. Essa urgência de melhorar a saúde também prejudica, porque a pessoa fica tão ansiosa. E pense bem, vamos pensar uma pessoa que descuidou da saúde durante 10 anos. Não são 3 meses que vão reverter esses quadros. Então a pessoa também tem que ter entendimento de que vai demorar. Quanto tempo? Olha, nenhuma mudança na saúde é estrutural antes de 1 ano. Para emagrecimento, senão vai ficar naquele efeito rebote, vai, volta, aquele efeito sanfona. Não, você tem que criar um cronograma, uma agenda. Aproveita esse ano que entramos, 2024, aproveita, fala, olha, em janeiro a minha meta vai ser essa, em fevereiro, aí você vai aumentando, você vai progredindo nessa meta. E vamos lembrar do seguinte, para melhorar a saúde como um todo, a gente vai precisar de um alicerce bem feito. Então, quais são as 3 primeiras coisas que você vai ter que mudar? Atividade física, minha gente vai ter que fazer. O ideal é você ter um déficit calórico de 400 calorias por dia. É 1 hora por dia, 7 vezes por semana. Ah, mas Bianca, sábado e domingo a academia não abre. Não estou falando só de academia. Estou falando de você subir escada, estou falando de você fazer uma caminhada, se exercitar, movimentar o seu corpo. Então, pense, você fica muito tempo sentado, sentada, comece a ficar mais tempo em pé. Seja mais ativo. Então, o primeiro pilar é esse movimento corporal. A gente precisa, os músculos estão aqui, querendo ser acionados. O metabolismo precisa dessa vivacidade. A segunda questão é, e aqui eu pego no pé do pessoal, mas sem radicalismo, né? Comer de uma forma mais consciente. A gente vive muito no piloto automático. Ah, mas eu não como nada. Perceba que você come sim. Então, é um fast food, né? Um fast food, é você deixar de comer um arroz com feijão para comer um hambúrguer na hora do almoço. Essa não é a nossa cultura, né? A gente tá rodando muito na pista, aquela paçoca diária, todo dia depois do almoço vai na paçoquinha, aqueles bolos, a gente tá aqui numa redação hoje fazendo esse vídeo maravilhoso, pode procurar aqui, as gavetinhas estão lotadas, repletas de bolachinha recheada. Então são essas pequenas coisas do dia que são silenciosas e elas vão se acumulando e vão fazendo você perder a sua energia vital. Repare que os jovens estão sem energia, estão desenergizados. Por quê? Porque realmente está tratando o metabolismo de uma forma muito ruim. Então a alimentação ela é estratégica. O terceiro pilar que é fundamental é o sono. Nós dormíamos bem. Lembre-se, Pietra, quando você é super jovem, mas quando eu era bem mocinha, tínhamos aquele hábito de assistir as novelinhas, né? Na casa, a gente ia pra casa da avó e tal. Acabava a novela das 9, todo mundo dormia. Não tinha essa de ficar varando noite, assistindo streaming, ou a molecada jogando videogame. Não, hora de dormir é hora de dormir. E aí eu brinco, tem uma outra brincadeira também que eu falo muito nas empresas, que o maior benchmark, o maior exemplo de saúde são as galinhas. Você já viu uma galinha? Já. Então, tem criança que nunca viu uma galinha. Curioso. É curioso, mas é o melhor exemplo de saúde. Você já viu uma galinha baladeira? Não. Pois é,
6, 7 da noite, tá todo mundo no galinheiro. Verdade. 4 da tarde, tá todo mundo... A galinha, pra comer, ela se movimenta. Aquela galinha solta, aquela galinha livre. Verdade. Ela cisca, ela vai, ela volta, ela bate asa, ela se alonga. Ela tem todo um protocolo de saúde. É engraçado, claro que é uma brincadeira, mas com total fundo de verdade. Hoje, os seres humanos, o que eles fazem? Eles ficam sentados 10 horas por dia, mais 8 horas deitados para dormir. A pergunta que fica é, que horas as pessoas ficam em pé? As pessoas não ficam mais em pé. E quando ficam em pé, já buscam ali uma cadeirinha, uma parede para se escorar, exatamente para se encostar. Então nós estamos maltratando muito a nossa saúde, desde a juventude. E se você quer uma dica de longevidade, eu vou te dar a melhor delas. Para quem é mãe, para quem é pai, para quem é vô, cuidador, etc. E tem um bebê ali nas suas mãos, preste muita atenção nos primeiros 15 anos de vida. Tá. Que é toda a formação daquele ser. São os hábitos que vão ser, né, colocados ali em prática, vai meio que formar a pessoa. Exato. Um dedinho que é desse tamanho vai virar um dedo desse. Um fígado que é pequenininho vai virar um fígado grande. Então esse processo de formação celular, se ele for qualitativo, se ele tiver qualidade, ele vai gerar uma saúde na fase adulta. Já tô preocupada porque eu tenho 26, eu nem sei se esses meus 15 anos foram saudáveis, mas tudo bem. Claro que foram. Não, mas é interessante a gente pensar sobre isso, até para as novas gerações que virão. Sim. Quando você tiver um bebê, por exemplo, você já sabe a importância disso. Por isso que os pediatras, eles são enfáticos. Não dê açúcar para a criança, manere o consumo de ultraprocessados, porque tudo isso vai impactando. As células, elas estão em processo de multiplicação e de formação celular. Então, é muito importante. Essa fase é a fase de ouro, é uma fase super importante, que vai garantir a saúde na fase adulta. E o hábito também saudável na fase adulta. Com certeza. Quanto mais cedo a gente se acostuma a comer coisas saudáveis, né, até realmente essa rotina, eu acho que fica muito mais fácil pra gente se acostumar depois quando a gente tá adulto e vivendo no dia a dia, né? Com certeza. Agora, você falou sobre os jovens, mas, por exemplo, quem tem 60 anos, 50 anos, ainda dá tempo, obviamente, de se consertar nos hábitos ali, nos exercícios e tudo mais. É pra todo mundo que vale essa dica, né? Gente, antes tarde do que nunca, sempre. Lógico, nós temos ali como se nós estivéssemos na frente de um caixa eletrônico. Bom, tudo bem, então eu tenho 43 anos, deixa eu tirar meu extrato da saúde. Ah, bacana, eu fiz tudo certinho. Claro, melhor pra mim. Eu vou chegar aos 80 anos, muito bem. Quem deu uma descuidada, tem ali uma síndrome metabólica, por exemplo, tem uma doença crônica, um diabetes, por exemplo, é lógico, vai mudar hábito hoje para você colher um pouco mais na frente. Mas, pessoal, é fundamental que a gente tenha essa mudança de hábito. 60 dias fazendo aquela mesma coisa. Então, quero tomar mais água? 60 dias tomando 3 litros de água. Você vai automatizar esse comportamento. E quanto antes você começar, independentemente da sua idade, 60, 50, 70, você vai colher sim benefícios, com certeza. Você falou sobre algumas dicas, né? Você falou do sono, falou da alimentação, dos exercícios. Quais são os principais, assim, que você pode citar de exercício, de alimentação? Do sono eu acho que já é o normal, gente. Dormir cedo, se acostumar, né, a estar ali bonitinho, não ficar mexendo muito no celular, enfim. Mas o que a gente pode colocar como os principais exercícios para funcionamento melhor do corpo e também a alimentação? Claro, vamos lá. Bom, movimento corporal. Vamos pensar em 400 calorias por dia de gasto calórico. Quais são os exercícios que são fundamentais e importantes para o nosso metabolismo funcionar bem? A parte aeróbica e os exercícios de força. Os exercícios de força, musculação, funcional, pilates, claro, esses funcionais com peso do próprio corpo, tudo isso vai garantir o quê? Ossos firmes e musculatura tonificada, para segurar as articulações, para que eu consiga ficar até o último dia da minha vida na posição em pé, como nós falamos. Quando a gente fala de ganho de osso, nós vamos perdendo os ossos, a composição dos ossos, quando a gente vai envelhecendo, né? Vai desgastando, ele vai ficando poroso. O que acontece? A gente vai tomando leite, a gente vai repondo cálcio. O cálcio, ele fica circulante. Para ele entrar no osso, pouca gente sabe disso. Eu preciso de um impacto que vem do exercício de força,
que é esse movimento da articulação. Ó, tá vendo? Aqui tá meu cotovelo e aqui eu tenho ossos, tá? Do antebraço e do braço. Para que eu faça isso, quando eu faço isso, a minha articulação faz... Essa fricção se chama efeito pisoelétrico. Ninguém precisa guardar esse palavrão, tá? Que nada mais é do que essa fricção que faz com que o cálcio circulante entre nos ossos. Entendi. Então, o exercício de força vai te garantir ossos firmes. É fundamental. Gente, musculação é remédio a longo prazo, né? Quando você vai se acostumando, Quando vai se acostumando, tal, 3 vezes por semana. E nas outras 3 vezes por semana, por exemplo, você aposta numa caminhada, que é a parte aeróbica, bicicleta, corrida, natação, hidroginástica, para fortalecer o quê? A sua parte cardiovascular. Ótimo. Então você vai cuidar dessas 2 frentes. É maravilhoso, não tem como não ter saúde. E aí num domingo, por exemplo, você vai para um parque, joga vôlei, beach tênis, se movimente. Então esses exercícios são fundamentais para garantir ossos e músculos. Na parte alimentar, eu falo bastante sobre isso, né? Tem 2 coisas que nós estamos rodando muito na pista, que é excesso de álcool e excesso de açúcar. Não é à toa que, olha que coisa mais maluca, né? Nós estamos vivendo mais, só que as demências, a nossa saúde mental, as demências estão chegando antes. Mais rápido, Então a gente vai ter uma população com menor potencial cognitivo. Que vão viver mais. E que vão viver mais. Nós já estamos vendo isso. E o que ocasiona essa toxicidade do cérebro? Porque nós temos um sistema linfático, que é aquele que expurga as toxinas no cérebro. Aqui o corpo é o linfático, no cérebro é o glinfático. Só que o cérebro, gente, é uma caixinha de bailarina. Quase ninguém sabe mexer naquilo. Entrega uma caixinha de bailarina para uma criança, quebra. Como que funciona? Né? Como é que funciona? Não é uma coisa bruta, é uma coisa refinada. Então o cérebro não consegue eliminar essas toxinas com tanta facilidade. E várias coisas intoxicam o cérebro. Excesso medicamentoso, tem gente que toma remédio o dia inteiro, pra dor, pra isso, pra aquilo, tá com dor de garganta, já vai no remédio, se automedica, né? Isso dá muita toxicidade cerebral. Álcool, o álcool é terrível. Que a maioria das pessoas, né, utilizam, não utilizavam antes, nesse nível que tá, porque hoje vocês vai nós somos meninas, aí a gente vai vamos lá, 4 ou 5 amigas, quando vê 4 garrafas de vinho. Isso não faz sentido pro nosso metabolismo, ele não consegue expurgar aquilo vai ficar parado em algum lugar. E o cérebro vai ficar ali com muita toxicidade. Então, bebida alcoólica é terrível pro cérebro. Só que as pessoas mais jovens começam com esse hábito. E aí vão se perpetuando até chegar em idades mais avançadas. Ficam anos naquela toxicidade diária. E as doenças crônicas, o câncer, por exemplo, as demências, por exemplo, elas são pequenas escolhas diárias que você vai ali juntando. Você vai juntando tudo numa sacola. Opa! Chegamos aqui, ó, não tem mais aonde... Tá transbordando, e agora? Exatamente. Né? Então são essas pequenas mudanças, né, que você tem que fazer na sua vida, porque senão realmente a sua sacola vai ficar cheia. E outra coisa que machuca muito o cérebro, açúcar. O açúcar, ele dá um looping, uma falta de concentração, uma falta de vitalidade, de energia. Ele tira a sua energia vital, ele tira a sua potência, a sua beleza, tudo você vai se desvitalizar. Como o Superman quando carrega lá a kryptonita e ele fica fraco. O açúcar é a nossa kryptonita. Então nós temos hoje em dia uma sociedade jovem, inclusive, desvitalizada. Então, minha gente, é o seguinte, né? Diminua, o ideal é não beber álcool, não existe dose segura de álcool. Mas a gente sabe que não dá para radicalizar. Diminuir já é um começo, digamos já é assim. um excelente começo. Vai diminuindo até você... Porque o problema não são os 2 chopinhos da semana. Tá, vou tirar uma sexta-feira, vou tomar 2 chopinhos. Não é isso que vai te fazer mal. O problema é terça, quinta, sábado, domingo. É todo aquela dia, frequência. Exato. Porque quando a gente fala de açúcar e álcool, a questão não necessariamente você precisa abolir aquilo da sua vida. Mas preste atenção em 2 palavras. Quantidade e frequência. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso na parte alimentar. E se eu puder fazer alguma contribuição ainda para a questão do sono, que eu acho importante, a gente falar do seguinte, né? Tem 4 hormônios importantíssimos para que eu possa dormir bem. Nós temos muitos hormônios no corpo, centenas deles.
Mas nós temos 4 hormônios que têm muita correlação com o sono e é fácil de entender. 2 que atuam durante o dia. Tá. E 2 que atuam à noite. Esse é o ciclo circadiano, é o ritmo da natureza de acordo com o meu funcionamento orgânico. Bom, de manhã nós acordamos como? Cansados ou com vigor? Eu acordo cansada. Então, o ideal não é. Esse é um acordar com vigor. É. Ou seja, estou dormindo mal. Tá dormindo mal. Você está em inversão metabólica. Você já viu algum avô, alguma avó acordar cansado? Não. Pois é, exatamente, eles estavam certinhos. Muito pra varrer calçada ainda, né? Exatamente. E a avó fazia aqueles almoços de domingo, ficava 8 horas em pé, depois lavava toda a louça sozinha e tava lá dando cambalhota. Sim. Então, é isso que a gente tem que ver. Nós precisamos acordar com vigor. E nós acordamos com vigor quando nós acordamos e produzimos o cortisol. Ai, mas o cortisol é o hormônio do estresse? Não. O hormônio do estresse, em grande quantidade, pode ser chamado como cortisol. Mas ele, na quantidade certa, ele é o hormônio da vivacidade. Te dá energia. Te dá energia. Quando que ele é produzido e secretado e disponibilizado para o nosso corpo? Às 7 da manhã, ao meio-dia e às 4 da tarde. Por isso que a nossa produtividade, a partir das 5 horas da tarde, vai caindo. Já diminui. Exatamente. Então, o cortisol durante o dia ele é fundamental. Inclusive, mais um hormônio é fundamental durante o dia. Insulina. Que ela precisa estar estável. Ela não pode estar uma montanha russa. Ah, começa comendo um bolo com cobertura de chocolate. Pá! Desregula, sobe a insulina. Depois vai lá, come um macarrão com molho branco na hora do almoço. Pá! Segura, que é o pico glicêmico. Tem gente que pica a glicemia o dia inteiro. Isso vai destruir a sua cascata hormonal. Então, o açúcar e o álcool, gente, vamos lembrar, né? Principalmente açúcar aqui durante o dia, né? Deixar bem linear. Deixar bem linear. Mas claro que você vai ter lá um pico, né? Pós-prandial, vai para 140 a sua glicemia. Mas repare que você não vai de 80 para 400, como muita gente se expõe a esse tipo de situação. Né? O pós-prandial, depois da alimentação, vai até 140. Você tem um pequeno desvio. Claro, a gente precisa de insulina. A insulina vai agir, depois ela vai baixar um pouquinho, mas ela não vai fazer isso. Ela vai fazer isso, né? Se você deixar o seu cortisol trabalhar da forma correta e se você mantiver a insulina de acordo com o equilíbrio, quem é que vai aparecer à noite? 2 hormônios. Melatonina, 7 da noite. Tá. E depois vem o hormônio de crescimento, que vai da meia-noite às 4 da manhã, fazendo todo o restart metabólico. Ah, mas Bianca, o hormônio de crescimento não é para eu crescer? Sim, até você atingir a estatura adulta. Depois você continua produzindo hormônio de crescimento em pequenas quantidades para fazer a regeneração celular. Isso que eu ia falar. Isso tem a ver com o metabolismo então também. Tem a ver com totalmente. Se você tiver o cortisol desequilibrado e a insulina desequilibrada, melatonina e hormônio de crescimento não aparecem. Que incrível. Como por isso que o ciclo circadiano. Então, gente, a questão é dormir cedo. Qual que é o ideal do sono, tá? Padrão ouro do sono. Dormir às 10 e acordar às 6. Ai, Bianca, mais 8 horas? Sim, 8 horas. O de praxe, gente, como vocês já conhecem. Porque muita gente... e tem aquela coisa, não, mas tem gente que dorme bem, que acorda bem com 5 horas, mas eu quero ver essa pessoa com 70 anos, eu quero ver o cérebro dessa pessoa com 80 anos. Nós fomos projetados como um carro, estávamos falando disso agora há pouco, né? No nosso bate-papo inicial. É como um carro, os engenheiros projetaram aquela máquina. Não tem como pegar um carro e falar que vou tratar da mesma forma como um caminhão. Sim. Não, os engenheiros fizeram 2 produtos diferentes. Então, gente, não dá para mudar a natureza. Tem que cuidar. Bom, 2024 chegou. Espero que vocês peguem esse bate-papo e utilizem na vida de vocês pra gente ter muita longevidade, né, Bianca? A gente também já falou no ano passado, a gente já conversou com a Bianca aqui no ano passado, um pouquinho mais sobre o uso disso aqui, ó, celular, serviço de streaming, que também vale a pena vocês darem uma conferida. E Bianca, pra gente finalizar, deixa seu contato pro pessoal saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, te acompanhar, tirar dúvidas com você também. Claro, obrigada, Pi. Eu que agradeço. Bom, tô no Instagram, Bianca Vilela Oficial, e no YouTube, Bianca Vilela, também tem muito conteúdo toda semana pra vocês, eu te aguardo lá. É isso, a gente vai ver muito Bianca por aqui, viu, gente? Vocês aguardem. Obrigada, viu, Bianca, de verdade. Um ótimo ano pra gente. Pra cheio nós, de longevidade, né? Saúde! Beijo, gente!